Se eu for pegar, eu sei que aqui é um processo de oxidação. Boa noite, começando oficialmente a nossa web aula do dia 23 de junho de 2022 para o C de projeto de instalação em sistemas de climatização, evento 648242. Pois bem, começamos a nossa nova C, né? Deixar aqui o recado para os alunos. A UC anterior já está corrigida, né, de automação. Só não deu para finalizar as notas porque ainda tem um momento presencial por acontecer, né? Lembrando vocês também que nesse sábado terá o momento presencial lá na unidade do Colorado. Então, assim que vocês fizerem, o professor enviar o relatório com as notas, vai dar para fechar a nota da UC de manutenção. Deixar recado também para os colegas que ainda estão devendo alguma coisa, algum UC, alguma atividade, nós vamos ter um período de férias. Vai ocorrer agora do dia 4 de julho até o dia 1º de agosto, salvo engano. Deixa eu conferir aqui. Calendário do próximo mês, isso, de 4 de julho até o dia 31 de julho. 1º de agosto já volta. Então, vamos aproveitar esse tempo aí para recuperar. Quem precisar, eu vou estar à disposição aqui na unidade, todos esses dias no período noturno. Manda uma mensagem na nossa plataforma, né? Se tiver o meu WhatsApp também, chama no privado, que a gente vai tentar tratar o caso. Se tiver com alguma dúvida, não sei que já passou, ou alguma atividade, vamos aproveitar esse tempo aí para recuperar, porque esse é o último módulo, né, pessoal? E lembrando vocês que terminando, nós já estamos na penúltima UC, terminando aqui, todo mundo vai ser técnico, né? Técnico em refrigeração e climatização, bastante importante. Então não deixa passar a oportunidade, não. Vamos lá que agora é a hora para que todo mundo tenha um bom êxito aí nesse último módulo. Aproveita esse tempo aí das férias, né? Para a gente recuperar tudo e seguir só dependendo das notas das duas últimas UCs, certo? Então vamos lá. Hoje é o material de projeto, não sei se vocês viram, lá na unidade não tem, né, o conteúdo do curso, por quê? Porque essa matéria aqui, ela é muito mais prática, vai usar teoria, vai usar ferramentas como Word e tudo mais, mas ela é bastante prática também. Vocês vão pegar todo o conhecimento adquirido durante o curso e a gente vai empenhar na construção desse projeto. E o que seria então esse projeto, né? Sistemas de ar-condicionado, aquecimento, ventilação e desumidificação são extremamente comuns em diversos ambientes, sejam eles frios ou quentes. Eles são responsáveis por manter nossas casas, escritórios e fábricas como um ambiente confortável de forma eficaz. Com isso, as pessoas costumam produzir mais por estar em um ambiente que proporcione boas condições de trabalho. Para ter bons resultados com tanta eficiência, é necessário garantir um projeto de climatização. É sabido, né? Muitos de vocês aí que já trabalham na área, quando vão fazer, por exemplo, um dimensionamento, um quarto, uma sala, um ambiente comercial pequeno, a pessoa vai lá e joga, quero fazer essa carga térmica aqui, eu vou jogar 600 BTU hora, né, por metro quadrado. Então faz esse tipo de cálculo. É lógico que esse cálculo é bastante empírico, né? Depois de um tempo, alguém convencionou, tem gente que joga 600, tem gente que joga 650, 700, depende muito do caso. Só que existem vários casos, eu já presenciei alguns na empresa que eu trabalho, que as pessoas utilizaram, nem foi tanto essa fórmula dos 600, foi um site do fabricante e fez a conta lá. Lá ele pergunta, né? Número de janelas, área do ambiente, alguns perguntam pé direito, número de equipamentos. Foi feito e, salvo engano, tinha dado um valor de carga térmica de 13.500. E o site, na hora de jogar para aconselhá-lo a realizar a compra, aconselhou uma máquina de 12 mil. Então já jogou para baixo, né? Já subdimensionou. E quando você faz tipo de cálculo, o exemplo lá do caso foi que o pessoal que usava esse ambiente, eles utilizam paletó, né, terno, pessoal de promotoria de justiça, juiz, tudo mais. E com o paletó, a sensação de calor, né, dessas pessoas eram muito mais alta. Então já imagina, quando fez o cálculo de carga térmica não foi tão preciso. Com isso, ainda teve um subdimensionamento no equipamento. E aí a gente chegou lá, deparou com a situação que todos
os colaboradores, né, todas as pessoas que utilizavam esse paletó não conseguiam ter um bom ambiente de trabalho, era sempre desagradável. Então, como nós somos técnicos, né, vamos ser aí, estamos no caminho, a forma de calcular isso aí já é sabida, né? A gente trabalhou em UC anterior, salvo engano, foi na UC de instalação, operação e manutenção, teve uma SAP sobre isso, né? E tem todo aquele trabalho para ser feito. Então, essa primeira parte de coletar os dados e tudo mais, levantar a carga térmica para que um projeto seja bem feito é extremamente necessário. Isso faz a diferença entre uma pessoa que está no mercado aí sem toda essa bagagem que a gente está tendo agora, né? Isso já é um diferencial que pouquíssimos aí no mercado conseguem desenvolver. E, e o que é um projeto de climatização, né? Projeto de dimensionamento do sistema de refrigeração e demais equipamentos visando o bom funcionamento dos maquinários. Com isso, também assegura que o espaço está saudável e confortável termicamente. O projeto abrange desde a escolha correta do equipamento até os pequenos detalhes como os filtros e grelhas que serão utilizadas. Tudo para garantir que a questão climática deve ter o mínimo de preocupações futuras. Outro exemplo, né, quando vai fazer esse projeto, muitas vezes as pessoas têm que ir lá fazer aquela seleção de dados. Vamos fazer esse cálculo de carga térmica. A temperatura média aqui na cidade de Goiânia é de 28 graus Celsius. Então, quando você faz aquele delta T, você joga, por exemplo, 28 de temperatura ambiente, né? E, por exemplo, 23 de temperatura para climatização. Esse delta T, ele vai variar de 5. Quando você fizer o cálculo, você vai encontrar um valor de carga térmica. Mas lembrando, pelo menos eu faço dessa forma e os mais precavidos também. Você joga esse ΔT, né, esse valor temperatura do projeto, sempre a pior situação possível. Um exemplo, fez com, vamos dizer, você jogou que a temperatura média é 31, temperatura ambiente, jogou 31, te deu um equipamento de 12.000. Eu já fiz o meu cálculo e vi que a pior temperatura, né? Geralmente na primeira quinzena de outubro, você vai ter as temperaturas mais altas aqui na nossa região. E já vi casos que a temperatura chegou a 41 graus Celsius. Então, quando for fazer o dimensionamento do meu projeto, eu já uso o valor de 41. Por quê? Eu garanto que o meu sistema vai funcionar em qualquer situação das que já foram vistas. Ah, professor, mas essa temperatura é um período curto pode ocorrer durante 4 semanas, 5 semanas, né? Beleza. Mas e o seu cliente quando estiver passando por essas 4, 5 semanas? Se você não fizer o cálculo adequado, o equipamento não vai funcionar nesses dias. E aí ele vai falar que o equipamento não presta e tudo mais. E já é sabido também por muitos, pela nossa experiência no mercado, que muitos não vão ter esse conhecimento, vai falar que o equipamento não funciona, vai jogar fora, condenar e vai mandar comprar outro. Então, quando você faz um projeto que se adequa a qualquer situação, é muito mais assertivo, tanto para você, para o seu nome, quanto para o seu cliente também. Então, esse é outro ponto, né? E aqui, por que realizar um projeto de climatização? Primeiro, né, economizar na conta de energia. Um projeto vai considerar todas as suas necessidades. Por exemplo, um aparelho muito potente pode fazer a refrigeração correta, mas aumentará os gastos com energia. Por outro lado, caso um aparelho não consiga efetuar o trabalho requisitado, operará consumindo muita energia para fazer uma refrigeração que não será suficiente. É nesse cenário que entra o projeto de climatização, que vai balancear suas necessidades e, consequentemente, auxiliar a poupar energia. Então, todas as questões que a gente vem falando dos cálculos, né, ajuda a ter o melhor equipamento para o local, para todas as situações que ocorrerem. Com isso, você tendo o equipamento certo, você vai ter o consumo de energia certo para o ambiente. Na época que as temperaturas estão mais baixas, depende da temperatura, o equipamento nem liga, outras ele vai ligar por muito menos tempo, se for um convencional. Se for inverter, ele vai ficar na rotação mínima. E quando demandar dele toda a potência, ele vai estar pronto ali também. Se for um convencional, ele vai passar ligado por mais tempo para fazer essa troca, né,
de calor, retirar esse calor dentro do ambiente climatizado. Se for um inverter, ele vai rotacionar a frequências mais altas, né? Um RPM mais alto, talvez 100% por mais tempo. E com isso você, com o equipamento certo, tira essa preocupação da cabeça. Segundo ponto, o conforto, né? Conforto térmico. O desconforto térmico é uma das maiores razões para sentir mal no espaço de trabalho. Por isso, é essencial ter um ambiente climatizado que evite grandes variações de temperatura durante o dia. Assim, se proporciona um ambiente agradável aos colaboradores que podem focar no trabalho e na sua produtividade. Isso é notório, né? Geralmente, quando a gente tem as temperaturas aqui em Goiânia abaixo de 15 graus, eu creio que a grande maioria se sente desconfortável, né? É desconfortável você sair de manhã fazendo exercício físico, depois sair para trabalhar, no fim da tarde também já à noite. Muita gente já não quer ficar na rua, né? Não quer desenvolver suas atividades porque está sentindo frio. E o calor também é a mesma forma. Chega em outubro, né? Temperaturas acima de 40 também não estamos acostumados, né? Fica muito ruim desenvolver as atividades. E por isso que o conforto é bastante importante para que você não esteja sofrendo com efeitos externos, né? E esteja apto, né? 100% para executar o que você tem que fazer. Terceira, garantir a qualidade do ar. Existem equipamentos próprios para garantir a qualidade do ar, como os purificadores de ar. O contato diário com substâncias tóxicas no ar sem circulação pode gerar diversos sintomas, como a falta de exposição e irritação nos olhos. Por isso, é fundamental fazer um projeto de climatização. Uma vez que um dos pontos-chave é a necessidade de manter o ambiente saudável, colocando equipamentos que assegurem a qualidade do ar. Bom ponto esse aqui também. Por exemplo, a gente vai lá fazer o projeto de climatização de um ambiente comercial, uma sala comercial. Você vai lá e coloca um split. Lembrando que as trocas de calor desse ambiente são bastante importantes, a renovação de ar. Por quê? Se fica um ambiente enclausurado, só o ar split funcionando, ele não renova o ar. Com isso, aumenta a concentração de CO2 no ambiente, e quando a concentração de CO2 é muito alta, as pessoas começam a sentir sonolenta, menos aptas, né? Sentem mais cansadas, chegando a ponto até de desmaiarem. Então, a renovação diária é bastante importante. Hoje em dia, tem muitos locais que tem o split e tem um insuflador de ar. Coloca ali na parede as pessoas geralmente conhecem como o exaustor, né? Só que ele vai estar insuflando o ar para dentro do ambiente. Então, ele não vai ser um exaustor, ele vai ser um ventilador, né? Então, ele vai estar ventilando do ar externo para o ar interno, lembrando de que ele também tem filtros, né? Justamente para não fazer esse insuflamento de um ar muito poluído. Ali vai ter um filtro para fazer essa filtragem. Então, bastante importante também, forem fazer o projeto, se for um ambiente nessas situações, lembre de colocar esse insuflador, porque ele é bastante barato e garante uma qualidade muito maior para os usuários. Tem redução com os custos de manutenção. Um bom planejamento, dimensionamento e execução do projeto garante que as máquinas operarão dentro da sua eficiência desejada e não haverá problemas devido ao mau uso. Ademais, a manutenção é planejada, tornando a ocorrência de imprevistos muito menor. Todos esses fatores contribuem para a economia com custo de manutenção. Além do mais, reduzem o estresse e o incômodo com esses acontecimentos indesejados. Bom ponto também. Quando você vai fazer o projeto, você vai se atentar. A distância da condensadora para a evaporadora é maior do que o fabricante permite? Então você já vai procurar um ambiente melhor para colocar essa condensadora. E, geralmente a evaporadora é dentro do ambiente climatizado e a condensadora você consegue mudá-la, né, de local. Tá um desnível. Lembrar dos sifões também. Já coloca no projeto sifão. Lembrando também da questão da tubulação mínima, né? Colocar a bitola conforme é solicitado pelo fabricante. Hoje em dia isso aí está uma confusão grande, porque mesmo modelos, por exemplo, de 12.000 inverter, depende do fabricante, altera. Uns utilizam 1/4 e meia, outros utilizam 1/4 3/8. Bastante interessante também na hora de dimensionar selecionar esse equipamento, já se atentar a isso, colocar a bitola certa no projeto e ver a distância mínima dessa tubulação. Tem muita gente que instala, né, os equipamentos ali com 50 centímetros de tubulação, lembrando que hoje em dia
pelos últimos que eu vi, né, que eu me lembro, o mínimo era uma tubulação de 2,5 metros, bastante importante. Lembrar também de, nesse projeto, se puder fazer uma descrição, quando for fazer essa passagem da tubulação pela parede, né, pela alvenaria, lembrar de ter um ângulo com que, se cair água nessa tubulação, não escorra para dentro do ambiente, e sim ela sempre escorra para fora. Então, seria olhando de fora para dentro, estaria num ângulo, a tubulação entraria de forma ascendente, né, subindo. É lógico que você não vai fazer um ângulo muito grande, né, porque quando você for fazer também um furo com o serra-copo, a ferramenta vai ficar deslizando, porque não vai estar encostando 100% da sua área na parede. Então você vai lá, faz um desnívelzinho, né, bem pequeno, mas o suficiente para garantir que, se a água vir escorrendo na tubulação, ela não corra o risco de entrar para o ambiente. Tenha uma angulação, né, uma subida, de certa forma, uma subida na tubulação quando vem de fora para dentro, que garanta, né, esse desnível garanta que a água não vá para dentro do ambiente. Bastante importante também. Quinto, né, escolher o equipamento ideal para o seu estilo de negócio. Com o projeto de climatização, o seu estabelecimento e todas as suas necessidades em primeiro lugar. É fundamental balancear questões financeiras com a manutenção, para garantir a qualidade do ambiente da sua empresa. O projeto auxilia a enxergar as melhores opções e realizar o trabalho correto, prevendo futuros problemas. Assim, você vai ter menos chance de gastar muito com manutenções no sistema de refrigeração. Depende muito do estilo do negócio, do bolso do cliente. Exemplo, você vai num grande prédio, né, um prédio aí de mais de 10 pavimentos, com um estrutural bem feito e tudo mais, você tem a chance de utilizar um chiller, por exemplo. Vou colocar o chiller lá no terraço, né? No último pavimento, né? Já na parte da cobertura. E com isso eu posso usar fan coil, se tiver casa de máquina, se não tiver, eu vou usar só fan collet nesse ambiente. Ou se for um caso também, em vez não posso ter casa de máquina, né? E eu quero usar sistema de duto para ter um melhor balanceamento. Você tem um rooftop. Ou não quero fazer um investimento tão grande, pode ser um equipamento mais simples, você pode colocar selfies, né, em vários locais. Você tem diferentes posições, tem VRF também, quando o cliente precisa que cada ambiente escolha, né, a sua temperatura. Geralmente isso aí em repartição pública acontece muito, do pessoal não querer uma temperatura uniforme, né? Uns querem temperatura mais baixa, outros mais altos, outros nem querem ligar o equipamento. Então o VRF já te dá essa solução nesse caso. Tinha questão também antigamente. Hoje em dia não tanto, porque o inverter está tomando conta, mas um tempo atrás a pessoa perguntava: inverter vale a pena? É sempre legal também levar em consideração que o custo de manutenção e de aquisição do inverter ele é mais alto. Só que, se você ficar muitas horas com esse equipamento ligado, isso se paga com o tempo, e um tempo bastante curto, né? É lógico que as variações de preço são constantes e tem que fazer sempre essa conta. Mas é muito provável que o inverter vá se pagar pela questão da economia dele. Então, se você é uma pessoa que vai lá, utiliza esse ar-condicionado 30 minutos por dia, 1 hora por dia, então uma utilização bastante pequena, né? Um tempo bastante curto, às vezes não. O tempo que o inverter vai demorar para te pagar com um tempo curto de utilização é alto. Não compensa, vou comprar um convencional. Beleza. Agora eu utilizo o dia inteiro, todo o horário que está tendo insolação, né? Que a temperatura sobe, passa dos 25, eu utilizo um ar-condicionado. Então, o inverter, sim, ele vai se pagar tranquilamente e vale a pena você fazer a aquisição desse equipamento mais caro. Então, a escolha do equipamento ideal é bastante importante. Aqui, de forma rápida, como fazer um projeto de climatização. Então, primeiro, você vai fazer o levantamento de dados, você vai fazer reunião com o seu cliente, vai entender a demanda e a necessidade que ele precisa. Igual eu estava dizendo, é um órgão público que cada local quer escolher a sua temperatura. Beleza. Então, vamos selecionar o equipamento X ou equipamento Y. É um espaço pequeno, tenho poucas salas, né? Posso utilizar somente
split sidewall, né? Ah, tem um ambiente bastante grande, vou ter que usar um piso-teto, e assim vai. Então, esse levantamento de dados, questão de temperatura, posicionamento das paredes desse prédio ou dessa casa, para onde estão posicionados, está norte, sul, sudeste, centro-oeste, peles de vidro, né? Que hoje em dia está muito comum, ou janelas também podem ter, questão de infiltração, quantidade de pessoas utilizando esse ambiente. Então, todo esse levantamento de dados é feito na primeira parte do projeto, né? Primeiro, então, são retiradas informações sobre o local onde será feita a climatização, como isolamento térmico, área do local, taxa de ocupação e outras máquinas geradoras de calor e número de portas e janelas. Com esses dados, é possível seguir para as próximas etapas, além de conhecer mais os detalhes do ambiente. A segunda parte é o cálculo da carga térmica, né? Aqui, com os dados já obtidos, são feitos os cálculos para o dimensionamento correto dos equipamentos. Com isso, se evita problemas como a falta de potência necessária para o maquinário. Lembrando, esse cálculo, né, tem a norma que define como é feito esse cálculo, a NBR é 16401, salvo engano, parte 1, 2 e 3. Lembrando que esse cálculo também é bastante extenso, né? Ele é um cálculo grande, chato, dependendo de qual for a utilização que você vai fazer. Ah, vou fazer de um quarto aqui, precisa ser rápido. Quiser utilizar 600, 650, né? BTU por hora não é o correto. Não estou aconselhando, mas eu entendo a utilização disso para resolver de forma rápida. Ou se você precisar de um pouco mais de precisão, hoje em dia tem planilhas que calculam isso, né? Lembrando que para a SAP vocês podem usar a planilha para conferir. Eu vou precisar dos cálculos na SAP para entender quem fez, quem não fez, né? Justamente para a gente aproveitar esse tempo da academia, né? Academia aqui eu digo o curso, né? Esse tempo do curso justamente para desenvolver. Isso aí vai ser bastante importante na vida profissional de todos. Então, eu gostaria, né? Pretendo receber essas SAPs com os cálculos. Mas é lógico que na vida, no dia a dia, vocês vão ter planilhas, né? Utilizar valores empíricos aí também, se desejarem. Então, próxima etapa é escolher os equipamentos, né? Depois do estudo local e dos cálculos, é hora de escolher os melhores equipamentos para suas necessidades. Essa etapa é crucial para você ter menos gastos no futuro, né? Questão de seleção de equipamentos. Se for algo mais simples, você consegue buscar na internet, né? Quais são os equipamentos que atendem. Por experiência, também vai tendo esse feeling sobre confiabilidade da marca, sobre os lotes também, né? Às vezes acontece de grandes marcas com alta confiabilidade terem lotes de equipamentos que dão problema. Então, tudo isso vai sendo levado em consideração. E se for máquinas menores, a internet ajuda. Se você precisa de equipamentos maiores, aí você já precisa conversar com o fabricante, né? Consultar se está sendo fabricado aquele modelo que você está querendo dimensionar, ou se ele vai sair de linha e vai ter que prospectar um novo modelo que vai vir para o mercado, ou trocar de fabricante, né? Então é bom também quando faz essa escolha dos equipamentos, fazendo essa indicação, né? Bastante importante também que indique mais do que um equipamento. Uns dois já são legais, que aí o cliente tem a chance de escolher, e até se ele estiver buscando economia ou flutuação de preço, ele vai ter essa opção. Depois vem dimensionamento dos dutos, se for necessário, caso, né? Uma das questões do projeto é que ocorra corretamente o dimensionamento e distribuição de ar pelos dutos, assim se garante a qualidade do ar e o conforto térmico na sua empresa. Lembrando que aqui também tem norma. Salvo engano, a velocidade do ar máxima é 2,5 metros por segundo, velocidade máxima. Além disso, você vai ter um fluxo de ar turbulento. Ele sai do laminar, vai para o turbulento. Quais são as características desse fluxo de ar turbulento? Começa a ter um ruído muito alto, aí começa a fazer um barulho alto nos dutos, um assovio, né? Que incomoda os usuários do ambiente. Então, esses dutos também têm normas para se calcular, e ele é basicamente, você vai ver a quantidade de ar que precisa ser insuflado no ambiente para climatizar, vai fazer a seleção do equipamento que chegue naquele valor, né? Caso não dê certinho, você vai pegar uma vazão de ar maior para atender, e depois disso, com a vazão de ar do equipamento, você faz o dimensionamento desses dutos. E aí você garante que tem a distribuição nos ambientes, conforme a utilização, conforme o posicionamento das pessoas, e juntamente com isso que o fluxo de ar não fique
turbulento e você tenha ruídos na sua instalação. E finalizando são os relatórios, né? Você vai entregar pranchas, você vai entregar memorial descritivo, memorial de cálculo, você vai entregar o seu relatório final, né? Por fim, é feito um relatório que junta todas as informações resgatadas durante o projeto. Esse documento serve como um guia para a instalação do sistema de refrigeração na sua empresa. Então, com o relatório final, né, com o projeto final, você já consegue vislumbrar como vai ser feito e quem for executar consegue ler de forma tranquila um bom projeto. Ele vai lá, executa, não vai ter que ficar quebrando a cabeça, porque você já fez isso, né, no projeto. Ele vai lá executar, vai olhar onde corre linha, vai a linha frigorífica, vai olhar onde estão posicionados os equipamentos, distância, vai ter já dimensionado se precisa de sifão ou não, se a tubulação está no tamanho certo. Então, facilita a vida de todo mundo, tanto do cliente que vai receber uma obra bastante boa, né? Uma obra excelente, lógico que com a execução também, seguindo o projeto, né? A seleção de equipamentos também, escolhendo os equipamentos conforme o projeto, e quem vai executar também vai ter uma vida mais fácil, um trabalho mais fácil para fazer de forma tranquila, né? Toda essa obra. Certo, senhores? Essa primeira aula aqui, eu vou trazer para vocês, vou compartilhar a tela aqui, só um segundo, trazer para vocês aqui um exemplo de projeto que é entregue hoje em dia no mercado de trabalho, e as empresas estão entregando. Deixa eu compartilhar com vocês. Tá vendo pedir a ajuda do Jefferson? Jefferson, tá vendo o projeto na tela, o memória descritivo, uma câmara frigorífica Sesc, feito pela Engie Pro? Tô sim, tô vendo aqui, memorial descritivo. Ok, então vamos passar aqui, ó. Então esse aqui é um que foi entregue para o Sesc, né? Lá no Rio Grande do Norte. Então aqui o memorial do projeto. Vem primeiro a descrição do projeto, ele vem descrevendo qual que é o ambiente. Aqui no caso é de câmara fria, né? É um projeto já da Próxima OC que também utilizo como exemplo nessa aqui, justamente para vocês terem esse feeling, né? De como é entregue um. E eu vou colocar na plataforma também um de climatização, justamente para facilitar. Então aqui tem a descrição do projeto, as áreas, né? Ele tem uma planta aqui com as áreas disponíveis, depois as condições iniciais das câmaras, né? Área útil adotada, volume e tudo mais, os parâmetros, metragem, temperatura, né? Dos ambientes, depois o dimensionamento das cargas, né? Das cargas térmicas, ele vem dimensionando, depois os equipamentos, né? O que ele vai utilizar, câmara de refrigeração, aí vem listando tubulação, pressostato, tudo mais, câmara de congelamento, anticâmara, depois vem fazendo a seleção de dimensionamento, né? A escolha também do isolante térmico, o layout das câmaras, então tem uma planta de como ficaria esse projeto já aqui é a anticâmara, câmara de resfriamento, câmara de congelamento. Depois vem um diagramazinho do equipamento, as principais partes, né? Posicionamento também, instalação, que é iluminação e drenos, as etapas de instalação e, por último, as normas que foram utilizadas nesse projeto. Certo? Deixa eu ver aqui se eu tenho outro. Salvo engano, eu creio que eu tenho outro arquivo aqui que traz um projeto de climatização. Vou pedir um segundinho aqui para vocês. Então aqui, deixa eu compartilhar com vocês novamente. Eu tenho um exemplo aqui de um projeto de climatização. Então, aqui é feito pela Terra Prime, construtora e incorporadora. Isso aqui é a sede eu creio que seja o Conselho Regional de, não sei, o F, sede, deixa eu só ver aqui, posteriormente vamos ter Conselho Regional de Farmácia de Santa Catarina. Então aqui vai ter o memorial descritivo, as especificações técnicas e o projeto de climatização. Então ele também vai ter o objetivo, as partes envolvidas, normas técnicas utilizadas, os documentos, né? O que segue junto desse projeto aqui?
memória descritiva, as plantas baixas, orçamentos. Aqui o sistema de climatização, ele descreve, depois vem as premissas de cálculo, né? Eu já trouxe no formato de tabela, condições externas, que é a localização, altitude, e assim vai. Você pode ver que eu estava dizendo sobre temperatura. Então aqui, ó, temperatura de bulbo seco, ele já usou 32,1 quando for utilizar. Eu não estive ainda em Florianópolis, também não conheço as especificidades para fazer um projeto naquela região, mas eu creio que seja uma temperatura bastante alta em dias muito quentes na região, né? 32, 33 graus. Então, com isso, ele fez o cálculo de carga térmica. Aqui ele já trouxe o valor final, né? Usou a capacidade total nominal de 40 por 40 TRs. Lembrando vocês também, quando vou fazer, eu utilizo um coeficiente de segurança. Quando é algo para conforto, né? Algo mais tranquilo do dia a dia, eu utilizo 10% de margem, né? Como coeficiente de segurança. Se for algo muito técnico, com a carga, que vai ser guardado geralmente para câmara fria, vai guardar um alimento ou algum item que seja de um valor muito alto, o risco, né, seja bastante alto também de perder esse equipamento, eu já utilizo um coeficiente de segurança de 15%. Então, depois vem especificação do equipamento, equivalência técnica, né? Seleção dos condicionadores de ar, vem dizendo sobre ele, né? Serpentina, dispositivo de expansão, filtro de ar, compressor, tudo isso bem especificando, e justamente que a seleção também traz ele, né? Vai trazer essas informações. Refrigerante, ventiladores, depois a tubulação frigorífica. Lembrando que comprar tubos, né? Tem que comprar tubo conforme norma. Aqui as NBRs para tubo de cobre, as 3, né? Então tem que comprar um material também de qualidade para que tenha um sistema com excelência. Então, as conexões juntas, aqui ele vem descrevendo tudo que ele vai utilizar nessa instalação dele. Depois procedimento para teste de vazamento, vácuo, né? Carga de refrigerante adicional. Aqui já o escopo de fornecimento e atribuições do instalador. Endossamento, materiais, mão de obras, equipamentos, montagem, preparação e limpeza, as partidas, né? Teste, ajuste de balanceamento, startup, né? Muito conhecida. Depois recebimento provisório pelo cliente, garantia e recebimento definitivo da instalação. Então, assim são entregues, né? Os projetos são bastante teoria também, porque isso aqui garante o seguinte: você foi lá e projetou esse sistema, mas seu cliente resolveu comprar uma tubulação de alumínio. Se depois ele vir solicitar uma garantia, você tem aqui no seu projeto, no seu memorial descritivo, que você não selecionou aquele tipo de equipamento. Então, ele basicamente perde nessa garantia porque não seguiu o projeto. E assim vai. Então, esses dois modelos aqui eu vou deixar para vocês. Esse primeiro aqui já deixar na plataforma para que usem de base, né? É lógico que nas SAPs não tem uma atividade tão que se precise ser tão completa, mas eu quero que possam utilizar esse aqui de modelo, né? Que fique algo já próximo a isso. É lógico que não vai ser tão completo, vai ser mais parcial, mas podem utilizar de base que vai ficar bastante legal, tanto para vocês terem esse treinamento, né, aqui durante o curso, quanto para mim também para eu fazer a correção de algo bastante bacana e demonstrar essas entregas, né, que vocês estão tendo quando os avaliadores do curso vêm verificá-las, certo? Então, para qualquer dúvida, eu estou à disposição, vou estar na plataforma aqui. Espero que na próxima web, né, os colegas entrem aqui, que a gente possa conversar além do projeto, das dúvidas, a gente possa conversar sobre as SAPs também, para que todo mundo tenha esse tempo hábil, aproveita essas férias aí, tira 3 semanas, mas uma pega para fazer atividade, né? Que fazer atividade de forma mais tranquila, você consegue ter um resultado muito mais efetivo. Vou estar à disposição aqui na plataforma, período noturno, precisou, me chama no chat aí, ou se precisar que seja de forma privada, pode chamar no WhatsApp, né? Privado, é claro, e eu fico à disposição aí. Bons estudos e até a próxima web aula. Valeu, Everton. Muito bom sua apresentação, viu? Parabéns aí, sucesso.